Olá, estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Denis, e essa é mais uma aula do nosso curso de Python para ciências exatas. Engenharia, física, matemática, química e assim por diante. Nessa aula, a gente vai estudar como gerar números randômicos e histogramas interessantes, e também fazer alguns pequenos cálculos de probabilidade usando Python, ok? Lembrando que agora o canal tem um GitHub, que é o GitHub Terra das Exatas, e em específico tem um repositório de Python para ciências exatas, que chama Python para exatas, e os códigos dessa aula são encontrados nesse link aqui, ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente já viu nas aulas aqui de Python para ciências exatas? A gente viu bem rapidamente, né, como usar a biblioteca NumPy para tratar vetores em Python, e como usar a biblioteca matplotlib.pyplot para fazer gráficos bastante poderosos usando Python. A gente aplicou isso tudo num ambiente de programação online, sem ter que instalar nada no seu computador, usando sempre o navegador e o Google Colab. Mas você pode usar um compilador Python se você quiser, ok? Se você caiu nessa aula agora, depois de terminar ela, eu recomendo que você volte e assista essa. Vai te ajudar a entender o que a gente está fazendo aqui, ok? A gente vai fazer muitos gráficos e vai usar muito o NumPy. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver que o NumPy também é uma ferramenta poderosa para estatística, certo? A gente vai aprender a gerar vetores de números aleatórios com distribuições uniforme e normal. E a gente vai fazer gráficos e histogramas desses números aleatórios. A gente vai ver como fixar ou não fixar a semente desses números aleatórios, para gerar sempre sequências distintas ou para gerar sempre a mesma sequência de números randômicos. A gente vai ver como é simples calcular médias e o padrão usando Python, realmente muito fácil usando NumPy. E a gente vai fazer depois um histograma completinho, que está marcando a média e o padrão, que tem a forma da função de distribuição de probabilidade, ou seja, desenha gaussiana, faz tudo. Só que para fazer isso a gente vai usar uma nova biblioteca, o SciPy, ok? Que também é muito poderosa. A gente vai fazer cálculos rápidos então de probabilidade e eu gostaria de lembrar aqui que essa é uma aula de aplicação de Python. Então, o meu objetivo aqui não é explicar estatística. É só dar alguns pequenos conceitos, mas aplicados à programação em Python. Para os conceitos de estatística de fato, você pode consultar muito material, tanto na internet quanto escrito de livros de estatística. E também existe uma pequena playlist de estatística aqui nesse canal que foca um pouco mais nos conceitos, ok? Mas nessa playlist a aplicação é feita usando uma planilha eletrônica. Se você está interessado em como fazer coisas parecidas com Python ou comparar um Excel, por exemplo, com o Python ou a planilha do LibreOffice, dá uma olhada lá na playlist de estatística. É só procurar no canal. Bom, vamos fazer uma brevíssima introdução à probabilidade. Olha, o estudo das probabilidades fornece para a gente a capacidade de calcular e prever os resultados de experimentos estatísticos, certo? Então, uma forma de caracterizar um experimento estatístico é através da sua distribuição de probabilidades. As distribuições de probabilidades podem ser contínuas. Então, por exemplo, quando eu tomo uma medida de comprimento, de tensão, de temperatura, de força, de tempo, essas medidas contínuas significa que quando eu vou lá e tomo uma medida, ela pode assumir qualquer valor. Ela não tem motivo para ser discretizada, ela pode ser qualquer valor. Né? Uma temperatura pode ser 34 graus, mas pode ser 34,1 ou 34,01, 0,003 e assim por diante. Já distribuições discretas são, como o próprio diz, discretizadas. Por exemplo, quando a gente quer saber o número de vezes que uma máquina apresenta defeito por mês, ou o número de peças reprovadas no controle de qualidade, ou mesmo o resultado de quando eu jogo um dado de 6 faces, qual o valor que vai dar. Nunca vai dar 3,5 quando eu jogo um dado. Ou vai dar 3 ou vai dar 4. Então é uma distribuição discreta. Aqui na aula a gente vai focar em distribuições contínuas, mas o Python é capaz de fazer tudo com distribuição discreta também, ok? Bom, então quando a gente produzir um número randômico ou aleatório, é preciso definir qual vai ser a distribuição de probabilidade. A gente tem que saber como eles vão se distribuir. Então aqui tem os dois exemplos que a gente vai usar nessa aula. Ó, à esquerda aqui é a distribuição uniforme. A distribuição uniforme ela é bastante simples de entender. Então, via de regra, mas você pode ajustar isso na função que a gente vai aprender em Python. A distribuição uniforme começa com 0 e termina com 1.
significa que quando eu chuto um número aleatório, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. E tem chance zero de ser maior que 1 e chance zero de ser menor do que 0. Okay? Então nunca vai dar negativo e nunca vai dar maior que 1. Okay? Mas dentro desse intervalo, as chances são iguais. Né? A chance de dar entre 2 e 4, 0,2 e 0,4, é igual à chance de dar entre 0,6 e 0,8. Okay? É só uma questão randômica mesmo. No entanto, talvez a distribuição mais importante para a gente aqui de ciências exatas é a distribuição normal gaussiana, que é dada aqui, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Numa distribuição normal gaussiana, um chute estatístico pode dar qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Mas a probabilidade dos valores cai à medida que você vai se afastando da média. Okay? Então, nesse caso, a média é 0. E o desvio padrão é 1, que é quem diz a largura dessa distribuição aqui. Então, é muito provável que os valores que são encontrados no valor randômico gaussiano fique entre menos 3 e 3. Ele pode dar um pouco maior, um pouco menor, e é muito, muito improvável que ele dê entre menor que menos 6 e maior que 6. Muito improvável, ok? Bom, então, dada essa brevíssima introdução, vamos ver como é que a gente gera números aleatórios nessas duas distribuições. Então, o código do Python está aqui. Ó. Então, ele gera e imprime números aleatórios usando a biblioteca NumPy. Então, a gente vai importar ela como NumPy as NP, e depois a gente vai usar um comando que chama np.random. Aqui a gente vai colocar qual é a distribuição que a gente quer. Então, a distribuição que a gente quer, nesse caso, é uniforme. Então, é np.random.uniforme. Okay? Uma vez feito isso, então, a biblioteca NumPy já sabe que eu quero dados na distribuição uniforme. Quem define uma distribuição uniforme são os limites. Então, quando eu coloco 0 e 1 aqui, esse 0 e 1 são os limites dos valores possíveis. Então, eu estou pedindo então dados que fiquem entre 0 e 1. E o último número que eu coloco é quantos eu quero. Então, eu quero 5. Porque como o NumPy trabalha com vetores, essas funções já geram vetores logo. Eles não geram um por um os números, ok? E eu guardo tudo isso na variável que eu escolhi. Eu escolhi chamar ela de x_unif, de uniforme, tá bom? Depois, para mostrar, o jeito mais fácil é usar a função print. A gente já usou ela algumas vezes aqui, mas como é que ela funciona? Você abre parênteses, e aí tem um monte de jeitos de usar o print. Aqui eu estou usando um jeito bem simples. Eu estou colocando um texto explicativo aqui, entre aspas simples, né, uma string, botando uma vírgula e o nome da variável. Quando eu fizer isso, ele vai colocar uma possível resposta assim. Ó. Então, o uniforme vai aparecer lá, uniforme, 2 pontos, e aqui os 5 valores, 1, 2, 3, 4 e 5. Note que todos eles estão entre 0 e 1, ok? Muito bem. E para fazer a mesma coisa com distribuição normal? Ora, basta substituir aqui o uniforme dessa função por normal, ok? E aí o Python já sabe que você está gerando dados na distribuição normal. No entanto, toma cuidado, sempre que você trocar a distribuição, você tem que entender como definir ela. Nesse caso, a gente usou os mesmos números, mas o significado é completamente diferente. Esse primeiro zero é a média. Então, eu vou gerar números cuja média da gaussiana, da distribuição normal, é 0. E o segundo número é o desvio padrão, que define a largura. Então, a largura dele vai ser alguma coisa perto de 1 ali, depois a gente vai ver. Né? É o desvio padrão, certo? Vai ser 1. Se eu botar 2, essa distribuição fica mais larga. Se eu botar meio, ela fica mais estreitinha, ok? E o último, e nesse caso é sempre padrão isso, o último valor que você coloca aqui, quando você não define mais nada, é a quantidade de números. Então, eu vou pedir mais 5 também. Eu guardei numa variável que chama xnorm e depois mandei imprimir do mesmo jeito. Um possível resultado é esse daqui, ok? Muito bem. Bom, agora, eu não quero ficar olhando para os números, porque se eu quiser gerar 10 mil, eu vou ficar olhando eles. Então, eu preciso representar esses números em gráficos. Tem duas formas de fazer isso, né? Um jeito bem simples é fazer um grafo de dispersão. Então, aqui está um outro programa que gerou 100 números aleatórios de distribuição uniforme. Dessa vez eu coloquei a biblioteca Matplotlib para poder fazer os gráficos. E como é que eu represento esses 100 números? Bom, para quem já assistiu a aula lá de Matplotlib, sabe que essa primeira linha aqui só diz que o texto vai sair na fonte 12, né? Porque senão o texto fica tão pequenininho que a gente não consegue ver, tá bom? Se você achou pequeno ainda assim, você pode colocar 14, 16, tá bom?
Então, depois disso, vamos fazer a figura. Ó. Então, são 4 comandos que eu usei aqui. O plt.figure para criar uma figura só para ele. O plot, então eu estou mandando plotar o x, que é onde eu coloquei os meus valores randômicos. E estou mandando plotar com ponto e traço. Então, cada ponto ele põe um ponto e vai interligando os pontos com tracinhos. Tá vendo? Ó? Dá uma olhada. Tá bom? Ele faz uma retinha para ligar ponto por ponto. Tudo bem? Se eu quisesse ter trocado a cor, eu colocava antes, né? Por exemplo, se eu colocasse R ponto traço, sairia essa curva só que vermelha. Tá bom? Bom, depois eu coloquei os labels, né? Eu coloquei o que está escrito aqui no X, que é qual dado, e o que está escrito aqui no Y, valores. A gente olha esses dados e tudo bem, eles parecem aleatórios, mas a gente não consegue saber direito que distribuição que eles são, não consegue ver muita coisa. Então, o melhor caminho para olhar números aleatórios, especialmente quando eles são muitos, é fazer um histograma. Um histograma, o que, que ele é? É uma forma de representar muitas e muitas medidas da mesma coisa. Então, só faz sentido fazer um histograma quando eu tenho vários números da mesma coisa. Aqui eu estou gerando todos com o mesmo gerador denominatório, então é claro que eles são a mesma coisa. Mas se você estiver fazendo medidas, por exemplo, imagina que você está medindo o comprimento de cada um dos pregos de uma caixa. Bom, todos eles deviam dar uma coisa parecida, então faz sentido que você faça um histograma. Ou o tempo em que todos os corredores de uma Olimpíada fazem 100 metros. Então é tudo tempo em 100 metros. Mas não faz sentido misturar, por exemplo, no histograma, o tempo que os corredores demoram para fazer 100 metros e o tempo que eles demoram para fazer 400 metros. Porque ele intrinsecamente tende a ser diferente. Por que eu vou fazer um histograma disso? Ok? A não ser que você queira interpretar de alguma outra forma. Então, um histograma se baseia no fato de que eu faço um gráfico então e coloco geralmente no eixo X, né? Mas aí tanto faz, a gente pode inverter. Mas num dos eixos eu coloco qual a faixa de valores e depois eu coloco bins, eu defino bins. Então, aqui, por exemplo, eu estou perguntando quantos valores caem entre 0 e 0,1? 16. Então, de todos esses 100 aqui, 16 deles ficaram entre 0 e 0,1. Depois, entre 0,1 e 0,2, 10. E assim por diante, certo? Você poderia fazer uma inspeção e construir um histograma na mão, mas o Python faz isso sozinho. E aí a gente percebe realmente que ó, nenhum valor deu menor que 0, nenhum valor deu maior que 1, e aí o resto é uma distribuição aleatória. Às vezes dá mais numa faixa, às vezes dá menos na outra. Se você, em vez de pedir 100, pedir 1 milhão, você vai ver que vai ficar bem lisinho isso aqui, né? Porque a chance de ficar tão mal distribuído assim vai caindo, tá bom? Ok? Como é que eu faço um histograma em Python? É muito simples. Troca o plt.plot por plt.hist. Tá vendo? A gente vai ver como configurar melhor o histograma nos próximos slides. Mas se você quiser um histograma rápido, você pode só colocar plt.hist de x e ele já joga 1. Tá bom? Só que ele fixa em 10 bins. Sempre. Pode ser pouco, pode ser muito. Tá bom? Então percebe como o histograma realmente é mais interessante para você olhar os dados do que essa curva que simplesmente diz, ó, ruído, bagunça. Mas de que tipo, certo? Ok? Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui com o Python na mão e que ele faz gráficos muito poderosos anti-matplotlib para entender um histograma melhor. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai gerar um gráfico daquele tipo em que, no mesma figura, eu tenho dois gráficos, um de cada lado, usando o subplot. Eu usei subplots com uma linha, duas colunas. Depois faz o primeiro gráfico, uma linha, duas colunas, depois faz o segundo gráfico. Se você nunca viu o subplot, na aula anterior aqui de Matplotlib eu explico direitinho como ele funciona, tá bom? Então, eu vou fazer dois gráficos. O primeiro é um plot normal, só que dessa vez eu pedi para colocar um grid. Né? E não pedi para colocar as linhas para ficar menos poluído. Ó. Então, ele colocou os pontos. Ó. As 100 medidas que a gente fez deram esses valores aqui, ó, que estão nesses pontinhos. Ok? Depois eu fiz o histograma. Mas para poder comparar, eu girei o histograma, tá vendo? Ó? E acertei os bins. Então eu fiz de novo um histograma de x, mas dessa vez eu mostrei como configurar algumas coisas diferentes. Ó, eu fiz com 5 bins só. Para quê? Para que cada uma dessas faixinhas aqui caia num bin, né? Certo? Aí vai ficar interessante. Depois, eu pedi uma orientação horizontal para poder ter uma relação direta, ou seja, ao trocar a orientação, o eixo de valores aparece sempre no y, tanto no gráfico quanto no histograma, e você pode comparar, tá bom? Bom, depois a gente pode, se quiser, colocar uma cor para a linha que separa as colunas. Isso ajuda a gente a entender às vezes, né? Fica mais bonito o histograma para algumas pessoas. Então eu escolhi um edge color, black, então eu botei aqui preta essa linha, e a largura dela de 1.2, para ficar fácil de olhar.
Mas se você não quiser, é só suprimir tudo isso aqui. E ele vai fazer o histograma como estava feito no anterior, sem as linhas entre eles, tá bom? Dê uma olhada como é interessante agora interpretar o que está acontecendo, né? Ele olha todos esses pontos aqui, ó, e agrupa nessa aqui. É como se ele contasse quantos tem aqui. Depois ele vai contar quantos tem aqui e vai dar a altura desse histograma, certo? E vai dizendo, ó, aqui tem 21, aqui tem 20 e poucos. Note que são os mesmos dados, mas quando a gente gerou esse novo quantidade e colocou bins maiores, eles tendem a ficar mais uniformes, né? Bins maiores, certo? Flutuam. Quanto mais dados tiver dentro de um bin, menos ele flutua, tá bom? Isso é uma regra. Gostaram? Interessante, né? Ficou bonito esse gráfico. Vamos ver como é que a gente pode melhorar ainda mais. Antes disso, a gente vai fazer uma distribuição gaussiana, vai trocar para uma distribuição gaussiana. Note que se você já tem o código pronto, isso já é um esforço muito pequeno. Ó, eu peguei o código anterior, troquei de uniforme para normal aqui. Para ficar mais bonito, eu coloquei 300 dessa vez, certo? Lembrando que, por sorte, os dois valores de configuração são iguais, então você teria que trocar aqui. Mas nesse caso não precisa nem fazer isso. E mandei fazer o mesmo gráfico. Fogo. Pum. Entendeu? Não. Não ficou muito bom, aí eu botei 20 bins aqui, para poder olhar direitinho a distribuição uniforme, porque ele é uma gaussiana, né? Aí olha como ficou interessante. Ó, quando a gente olha para os pontos, já percebe que tem alguma coisa errada, né? Se você esperasse que fosse uniforme. Se não, tá tudo bem. Os pontos estão muito mais concentrados aqui perto da média do que estão concentrados aqui longe da média. Não é isso? E como eu falei, a chance dele dar maior que 3 ou menor que menos 3 é baixa. Dessa vez não aconteceu nenhuma vez dos 300. Mas se você pedir 3, 4 mil, uma hora vai aparecer, tá bom? E aqui está o histograma. Ó. Como são 20 bins, dessa vez cada faixa que foi colocada ali tem alguns bins, né? Então entre 1 e 2 tem 4 bins, certo? E assim por diante, tá bom? Interessante, né? Poder comparar esses dois gráficos, o dispersão e o do histograma. Só para lembrar, então, a distribuição que define como os pontos vão se espalhar numa gaussiana vem com essa equação aqui, ó. A chance basicamente é uma exponencial de menos x ao quadrado, certo? Mas aí ela é ajustada, né? Pelo x barra, que é a média, no nosso caso é 0, e pelo sigma, que é o desvio padrão, no nosso caso é 1. Então aqui, no nosso caso, realmente dá x menos 0 dividido por 1 é o próprio x. Só que então vai dar x ao quadrado dividido por 2, tá bom? E esse valor que existe aqui, ele é uma normalização para garantir que quando eu integrar essa função de probabilidade, dê 1. Porque se ela for uma probabilidade, se eu somar todas as probabilidades possíveis, tem que dar 1, né? Todo número tem que cair em algum lugar. Tá bom? Gostaram? Interessante, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar no outro é que se você colocar um plt.tightLayout depois de usar o subplot, ele ajusta, ele não deixa isso se subplot se sobreporem. Tenta tirar para você ver o que acontece. De vez em quando fica um gráfico bem feio, quase difícil de ler. Tá bom? Então sempre use o tightLayout quando você usar o subplot. Bom, então já mostrei como fazer histogramas e gráficos de estatística e como gerar números randômicos no Python. Agora eu posso pegar esses números randômicos e calcular grandezas interessantes, por exemplo, a média, desvio padrão? Posso, claro. E isso é bastante fácil de fazer em Python. Mas eu vou aproveitar esse código que faz isso para ensinar mais uma coisa para vocês. A gente vai ver como é que eu fixo a semente. Fixar a semente significa que eu vou inicializar o meu gerador de números randômicos sempre do mesmo ponto. Então, eu vou gerar 500 números aleatórios, mas se a semente for sempre igual, vão ser sempre os mesmos 500 números aleatórios. Tá bom? Isso é importante. Se você quiser, por exemplo, fazer um gráfico hoje, fazer um cálculo hoje, e depois poder comparar ele com alguma coisa que você modificar. Senão você modifica e não tem certeza se mudou porque você mudou o código, ou se mudou porque dessa vez, por sorte ou por azar, os números randômicos mudaram. Tá bom? Quando você estiver mudando o seu código, é mais interessante manter a semente fixa. Quando você não tiver mais, já estiver aplicando os resultados em simulações, por exemplo, aí talvez seja melhor liberar a semente, tá bom? Liberar a semente significa simplesmente não usar esse comando, como a gente estava fazendo até agora. Nota que esse número esquisitão aqui, ó, de 8 dígitos, é que é a semente. Você pode pôr qualquer um, porque tanto faz usar a semente. Você sempre bons 500 números randômicos. Mas então eu escolhi colocar 2021 000, em homenagem ao ano que estamos agora. Mas
você pode escolher qualquer outra semente. Desde que você não mude, funciona bem. Tá bom? Legal. Então, eu coloquei a semente e gerei 500 números aleatórios. Randômicos, distribuição normal entre 0 e 1. Aí, eu vou calcular a média. Calcular a média é botar num p.min e o x. Ele vai lá e calcula a média, eu guardei nessa variável média. Lembrando que a média o que é? É a soma de todos os números dividido pela quantidade. Então, ele vai somar todos esses 500 números aleatórios e dividir por 500. Tá bom? Depois, eu calculei o desvio padrão. Ó, eu calculei o desvio padrão usando o np.std. Aqui você tem que decidir que desvio padrão você quer, né? Porque tem o desvio padrão da amostra e o desvio padrão da população. Eu escolhi fazer o da amostra, porque é o que é mais usado em engenharia, física experimental. Mas se você quiser o da população, basta não escrever nada ou colocar DDOF igual a 0, tá bom? Esse DDOF aqui, de fato, é esse número aqui, ó, dessa conta. Você pode até definir 2, 3, se você quiser, tá bom? Então, quando a gente faz o padrão da amostra, de fato o que você tem que fazer é a raiz quadrada da somatória da distância quadrática, ou seja, de cada ponto menos a média ao quadrado. Você soma tudo isso, se você for na mão vai dar um trabalhão, né? E depois divide por n, ou n-1 no nosso caso, porque é da amostra, e tira a raiz quadrada, tá bom? Essa é a conta que você teria que fazer na mão para tirar um desvio padrão, certo? Mas, aqui ele faz isso sozinho, direto, para 500 pontos, e faz isso muito rápido. Bom, depois de feito, a gente vai imprimir os resultados. Aqui eu vou ensinar também um outro jeito de imprimir os resultados, porque ficar imprimindo com um monte de casa decimal, às vezes polui muito o resultado e você não consegue ver direito, né? Então, vou ensinar para vocês um outro jeito de fazer. Escreve o print, abre o parênteses e põe um F ali, ó, tá bom? Que é uma espécie de função print. Depois do F, abre aspas e fecha aspas. E aí aqui dentro você pode mesclar texto com um número dentro de chave. Texto, um número dentro de chave. Ele vai interpretar e vai resolver esse dentro das chaves, sabendo que é uma variável. Então, ele vai ler que a variável é a média, e depois aqui tem 2 pontos, e aqui é o formato do número. No nosso caso, eu quero um formato do tipo 2 casas depois da vírgula, F. Então, na hora de imprimir a média, ele vai imprimir assim, ó, 0,04. E não 0,04103, porque esse número pode ser tão grande quanto a gente queira, quanto tem precisão aqui na programação. Tá bom? Fiz a mesma coisa para o desvio padrão, certo? Botei um texto e depois pedi para ele imprimir a variável que eu estou querendo. Ó que saída bonita, tá vendo? Que ficou, né? Ok? Legal. Vamos ver um pouco mais de estatística aqui com o Python. Vamos aproveitar tudo que a gente já aprendeu e vamos então fazer um super histograma, um histograma de encher os olhos. Então, já que eu quero deixar bem bonito, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Eu vou colocar numa variável n, que é o número de números aleatórios. Eu vou pôr um número grande, 10.000, para o nosso histograma ficar bonito, que nem esse aqui, ó. Tá vendo? Fixei a semente, então se você fizer aí na sua casa vai ter que dar o mesmo resultado, tá bom? Mudei um pouco para não ficar sempre fazendo com média 0 desvio padrão 1, ó. Então eu botei média 3 desvio padrão 2. Então dá uma olhada onde ficou a média, ó. Tá vendo? E olha a largura que ficou maior, essa largura da gaussiana em questão de números aqui. Depois eu já calculei a média e o desvio padrão e coloquei naquelas variáveis, mas em vez de imprimir, eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, ó. Nesse caso, a média deu 2,98 e o desvio padrão 1,98. Porque lembra que são números aleatórios, né? Eu pedi que eles fossem gerados numa distribuição que tem média 3 e desvio padrão 2. Mas só vai bater exatamente 3 e 2 se eu tivesse infinitas amostras, certo? Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o gráfico. Então, eu vou lá e defino que todo o texto vai ter letra 12. E vou mandar fazer um histograma do x com 40 bins, porque eu tenho muitos dados. E acho que as linhas ajudam. Então, coloquei as linhas de novo. A gente vai ver que é importante conhecer outras características, saber quais são os bins que ele escolheu, né? Tudo bem, são 40 bins, mas onde estão esses bins, né? Então, tem bin que começa um pouco antes do zero, tem outro bin que começa um pouco depois do zero, certo? Essa função, além de fazer o gráfico, ela te diz isso. Então, eu estou pegando aqui quantos foram os pontos, quantos bins e outros parâmetros. Depois eu vou usar isso para traçar essa gaussiana aqui, tá vendo? Em preto, linha sólida, porque ficou bonito. Bom, eu vou colocar aqui que eu tenho os valores e a frequência, ok? Muito bem. Depois, então, eu vou
usar o plt.text para escrever aqui quais são os valores da média e do desvio padrão. Então, esse plt.text, ele vai dar ele vai escrever um texto na coordenada que eu escolher. Eu escolhi colocar na coordenada x em menos 4.7. Então, eu vim aqui, olhei e falei, pô, menos 4.7 deve estar por aqui. Então, ele começa aqui, ó, no menos 4.7, ok? E na coordenada y em 700, ó, então ele começa em 700, tá bom? Ele diz esse ponto aqui, ó, onde ele vai começar a escrever o texto, certo? Se você não colocar nada, ele bota no zero aqui e vai ficar dentro do histograma, vai ficar feio, tá bom? Bom, muito bem. Aí, depois, é só você colocar mais uma vírgula e usar o mesmo texto que a gente tinha usado para imprimir, tá vendo? Só que em vez de escrever média, eu estou usando um texto em LaTeX. Então eu coloco aqui um cifrão antes e depois. E aí eu posso usar algoritmos como esses. Ó. Barra MU é interpretado como Mi. E aí ele escreve Mi aqui. Ó. Tá vendo? Se você nunca viu essas coisas, dá uma checada, dá uma googada em LaTeX. Como escrever o Mi em LaTeX. É a mesma coisa. E aí depois eu usei a mesma coisa aqui. Ó. Tá vendo? Botei uma vírgula. Esse barra espaço gera um espaço, senão ele não coloca espaço nenhum. Então tem um espacinho aqui, ó, que é o barra espaço. E depois tem um barra sigma, porque geralmente a gente chama o desvio padrão de sigma. E aí, o mesmo tipo de texto. Escreveu 1.98, fecha o cifrão, fecha tudo. Ficou legal, né? O texto escrito no próprio gráfico. Poupa uma linha e fica tudo no mesmo local. Agora vamos fazer uma marca em cima do histograma para dizer onde fica a média. Vamos montar essa linha pontilhada vermelha aqui. Ó. Como é que a gente faz isso? Com o comando plt axv, então é eixo x vertical, linha, line. Então esse comando cria uma linha vertical a partir do eixo x. Em cima de que valor? Do que eu dei aqui. Ó. Então, que valor? Média, que é o que eu calculei aqui, certo? Que cor? Red. Que tipo de linha? Pontilhada. Com que espessura? 2. Tá bom? É simples, né? Você pode copiar e colar esse coisa e fazer a linha que você quiser. Tá bom? Depois eu estou marcando os desvios padrões em torno da média. Então, note, não adianta fazer uma linha do desvio padrão. Tem que fazer uma linha da média menos o desvio padrão e de uma linha da média mais o desvio padrão. E aí eu sei quanto que tem aqui um desvio padrão para cada lado. Certo? Então foi isso que eu fiz. Ó. Média mais o DPAD e média menos o DPAD. Depois eu fiz uma linha um pouco mais estreita, 1 em vez de 2, e pedi verde para não bagunçar com a da média. Entenderam? Se você não quiser essas linhas verticais, é só tirar essas 3 linhas aqui de código. Depois a gente vai plotar essa gaussiana. Vai plotar essa gaussiana é um pouquinho mais complicado. Eu preciso calcular essa gaussiana preta aqui e depois eu preciso mandar plotar. Então, para calcular, o NumPy não tem um comando para fazer isso. Quem tem comandos para fazer isso é a biblioteca SciPy. Então, a gente teve que vir aqui e colocar a biblioteca SciPy. Em vez de colocar ela e depois ficar chamando, eu fiz de um outro jeito. Aí você aprende também uma outra forma de chamar uma biblioteca. Que é assim, ó, você pede ó, from scipy.stats import norm. Isso permite a gente usar a função norm e todas as propriedades que ela tem, que são outros comandos dentro dela, tá bom? Que cada função é como se fosse uma subbiblioteca em Python, né? Então, aqui eu vou chamar a minha gaussiana de Gauss. E aí, a função que vai gerar uma gaussiana é essa aqui, ó, norm_pdf. Lembra que a gente, quando chamou o comando para fazer o histograma, puxou o número de bins? Foi para isso, para poder usar aqui, ó. Porque aí funciona aqui é uma beleza, certo? Com que média? A gente podia ter colocado aqui que a média é 3, porque eu sei que ela é 3 na teoria, ou usado a média da conta. Eu usei a média da conta. Com que desvio padrão? Você poderia ter colocado 2, que é o teórico, mas eu coloquei o calculado do histograma, para que a gaussiana reflita o histograma, e não o gerador de números aleatórios que o histograma está tentando chegar. Tá bom? Mas tem um problema. Se você só fizer isso, ele vai gerar uma distribuição com área 1, certo? Ou seja, ela vai ficar aqui, ó, lá embaixo. Você não vai conseguir nem vê-la direito. Porque, de fato, o nosso histograma não é de densidade. Ele é de frequência, né? A gente tem valores altos aqui de frequência. Bate até em 800, tá bom?
Então, eu preciso renormalizar essa gaussiana para ficar todo mundo igual. Renormalizar essa gaussiana, eu preciso fazer duas contas. A primeira é simples, é multiplicar pelo esse n, certo? E depois eu tenho que multiplicar pelo tamanho do bin. Como que eu faço para saber o tamanho do bin? Ora, eu sei quais são os bins, certo? Então eu posso calcular a diferença entre eles. E aí eu vou ter um vetor de diferença de bins, que todos têm que dar mais ou menos o mesmo valor. E aí, por via das dúvidas, eu podia pegar o primeiro ou o último, mas para não ter o risco de pegar algum pequeno efeito de borda, eu tirei a mediana, certo? Já que eu estou aqui dando uma aula de estatística, eu faço uma conta estatística. Então isso vai garantir que eu estou com a largura do bin, certo? Esse comando todo grande aqui é só para descobrir qual que é a largura do bin. Então fiquem tranquilos. E aí eu multiplico isso por n e pela gaussiana que o denorm calculou. Fiquem tranquilos. Parece complicado, mas se você olhar com calma, você vai entender, certo? Depois de calculado, é só mandar fazer o gráfico. Faça da cor que você quiser. Então é bins, de novo, que é o mesmo que a gente usou. Gauss, que é a variável que eu calculei a gaussiana. A cor que eu quero e a espessura da linha. Tá bom? Se você quiser que ela seja tracejada ou coisa assim, é só colocar um line style igual dashed, por exemplo. Tá bom? Entenderam? Ficou bonito esse histograma, hein? Tudo que você precisa saber está nele. Tá bom? Bom, como uma das últimas coisas que a gente vai fazer nessa aula é calcular probabilidades. Vamos lembrar bem rapidinho como é que eu calculo uma probabilidade conhecendo a função de distribuição de probabilidade, né? Então, com a chance de que, uma vez chutado um número, ele caia dentro de um intervalo. Essa chance tem que ser calculada a priori por uma integral. Então, eu integro a função de distribuição de probabilidade. Então, se fosse no caso por exemplo, da gaussiana, seria aquela exponencial que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, dentro do intervalo que eu quero saber. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai calcular a probabilidade de um número aleatório cair entre 0 e 1. Tudo bem? Lembrando que calcular uma integral, eu posso fazer uma conta em cima de dois limites, né? Calcular uma integral de a até b é calcular uma integral de qualquer limite até b menos de qualquer limite até a. Eu coloquei assim, de menos a infinito, porque é desse jeito que o Python vai fazer a conta. Ele sabe calcular quanto vale a integral da gaussiana de menos a infinito até um certo ponto. Então a gente usa isso para calcular de b até a e subtraindo o outro. Tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui no Python. Ó. Então, eu comecei definindo os intervalos com variáveis para ficar fácil trocar. E aí, lembra que a gente acabou de usar a biblioteca SciPy Stats Norm, .pdf para gerar a PDF. Se eu usar em vez de .pdf eu gerar .cdf, engraçado, né? CDF, pode ser uma pessoa que estuda muito. Mas no caso aqui é Cumulative Distribution Function. Então, isso aqui, em vez de ser a distribuição de probabilidade, é a distribuição cumulativa, que nada mais é do que essa integral aqui. Ó. A área embaixo da curva até um certo ponto. Tá bom? Então, eu vou lá e faço o norm do cumulativo de B menos o norm do cumulativo de A. Pronto. Isso vai dar a probabilidade de qualquer ponto cair entre A e B. E aí eu mandei imprimir, usando aquele jeitinho que a gente fez, e dessa vez até escrevi quem são. Ó. F, prob de A, tá vendo? Dei uma boa olhada nesse comando. Ele gerou exatamente esse aqui, ó, tá bom? Então, entre 0 e 1 vai dar 0,341. O que eu estou fazendo de fato é calculando a área embaixo da curva gaussiana. É calculando quanto vale a área desse negócio cinza aqui. Tá vendo? Ora, eu já sei calcular e o cálculo da probabilidade e mostrar quanto vale acabou aqui, tá bom? Mas talvez você queira mostrar essa probabilidade assim como eu quis. Então, daqui para cá, no nosso código, eu vou mostrar como fazer esse gráfico aqui, ó, porque fica bonito, né? Certo? Como que eu faço esse gráfico? Primeiro, gero números. Então, eu gerei 1000 pontos entre menos 5 e 5, porque eu escolhi fazer entre menos 5 e 5, mas eu podia ter feito entre menos 10 e 10, entre menos 4 e 4, vai do gosto do freguês. Bom, aí depois eu calculei a gaussiana. Então, eu calculei a gaussiana com os bins, que agora foram criados num linspace, em vez de um histograma, porque não tem histograma nenhum nessa função, numa PDF de média 0 e desvio padrão 1. Tudo bem? Ótimo. Aí depois eu venho e defino que eu vou fazer um meu gráfico com letra 12, peço uma figura e faço um plot do bins pelo gaussiana. Eu quero o azul tracejado com line width 2. Pronto, ele fez essa curva aqui, ó. Mas não essa área cinza. Como é que eu desenho essa área cinza aqui? Bom, primeiro eu vou colocar quais são os
os eixos, então, é valores por densidade de probabilidade. E aí, por fim, então, para poder marcar essa linha cinza, eu vou usar uma função muito bacana do Matplotlib, que é a função fillBetween. Olha que legal, ele tem uma função que chama fillBetween, que em inglês significa completar entre. Então ele completa entre dois valores, entre duas curvas, entre várias coisas. Mas para usar ela, a gente precisa saber quais são os pontos que estão aqui, ó, porque eu gerei um monte de pontos entre menos 5 e 5, certo? Aqui, ó. Eu preciso saber quais são os pontos de índice. Quais desses pontos são esses aqui? São o 20º ao 24º? Ou sei lá, é do 800 ao 850? Aqui eu imagino que deve ser entre o 500 e o 600, certo? Porque eu estou dividido em 10, mas talvez não seja exatamente isso. Em vez de chutar, eu vou deixar automático, porque depois eu posso trocar o número de valores que tem aqui, esse 1000, e tudo continua funcionando. Para fazer automático, então, eu vou indexar usando uma espécie de if aqui. Ó. Então, o px é que vai me dizer quais são os pontos entre 0 e 1, o índice deles. Então, esses pontos, né? O índice não, os pontos exatamente mesmo, são os bins, para quando os bins são maiores do que A e menores do que B. Então tem uma conta condicional aqui, ele verifica quais são os bins que são maiores do que A, certo? Ou seja, os bins que estão para cá, e que são menores do que B ao mesmo tempo, para cá. A resposta é os bins que estão aqui, concordam? Ótimo. Então ele vai me dizer quais são esses valores, tudo bem? Vai dar esses valores aqui, ó, daqui até aqui da curva, certo? Do x. Depois, com isso eu já consigo calcular o meu fillBetween, né? Então eu mando o x vai ser esse px e o y vai ser o gaussiano desse índice também. Note que eu podia ter feito uma variável com os índices, né? Mas eu chamei ele duas vezes. Então o gaussiano já está aqui escrito. Então eu mando ele desenhar essa curva. Eu mando ele desenhar só esse pedacinho dessa curva e completar entre esse pedacinho dessa curva e o x igual a 0. E aí ele vai completar com que cor? Preta. Então ele vai completar aqui, vai pintar tudo de preto. Agora, preto fica muito feio. Então eu coloco um preto com uma certa transparência, que é o jeito de fazer um cinza em Python. Para colocar um preto com uma certa transparência, basta usar um outro parâmetro de configuração do plot, que é o alpha, ou do fillBetween, de fato. Então eu coloquei um alpha de 0,2. Ou seja, ele ficou com uma transparência que deixou esse tom de cinza bonito aqui, para completar a área. E aí eu consegui fazer esse gráfico legal. Mas note de novo que isso é só para fazer um gráfico que mostra a probabilidade. Que isso pode ser útil para você em algum relatório, algum documento que você vai produzir. Tudo bem? Mas se você só quiser o valor da probabilidade mesmo, basta parar o código aqui. Ok? Gostaram? Poderoso, hein? Muito poderoso. Concordam? Bom, se a gente faz tudo automático, depois é muito fácil trocar, né? Eu usei o mesmo código, vim aqui e troquei a biblioteca que eu estava usando de norm para uniform. E aí não esquece de chamar uniform e onde está aqui, uniform. Trocando nesses 4 lugares de norm para uniform e fazendo alguns ajustes que depois eu já vou explicar, a gente fez a mesma conta, os cálculos muito parecidos agora para densidade de probabilidade uniforme. Mas fazer entre 0 e 1 não faz sentido, porque eu sei que vai dar tudo. Então eu fiz entre 0,2 e 0,4. Também não faz sentido fazer um gráfico entre menos 5 e 5, né? Porque eu vou ter só um pedacinho de gráfico, resto tudo zero. Então eu fiz entre menos 0,3 e 1,3, tá bom? Mas depois de trocar essas duas coisas, eu não mudei mais nada no gráfico. Todo o resto está igual e toda a conta ele faz sozinha, tá bom? Eu só ajustei os limites para essa distribuição que tem limites mais espremidos. Então ele diz que a probabilidade de encontrar um número entre 0,2 e 0,4 é 0,2. Nesse caso a gente é capaz de conferir, né? Porque a probabilidade é a área embaixo da curva. Qual é a área embaixo dessa curva aqui que vai dar essa área cinza pintadinha? Se a altura é 1 e a largura da base é 0,2, porque está entre 0,2 e 0,4, essa probabilidade vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura. Então é 0,2 vezes 1, que dá 0,2. Bateu, certo? Mas ele faz sozinho.
tá bom? Bom, se você já acompanha nossas aulas, você sabe como é fácil rodar os códigos que eu acabei de mostrar e que estão disponíveis no GitHub no Google Colab. Mas não custa mostrar, certo? Então, vamos lá. Eu sugiro que você entre no Google e digite Google Colab para verificar. Vai aparecer o primeiro, o endereço dele é esse aqui, ó, www.pscollabresearchgoogle.com, mas na pesquisa ele sempre aparece em primeiro, porque é a pesquisa do próprio Google, né? Então a gente clica nele aqui e aí vai ter todos os últimos que você utilizou. No caso, o nosso é esse aqui, que é o que eu estava usando agora. Ele vai abrir, senão você tem que clicar um novo e ir copiando e colando os códigos, tá bom? Você pode trocar o nome aqui à vontade, se você abrir um novo ele vai abrir como sem título. E como eu acabei de gerar, ele ainda está até com as saídas. Quando você quer tirar as saídas, o que você tem que fazer é vir excluindo tudo aqui para que você possa rodar de novo e ver o resultado que vai aparecer dessa vez, tá bom? Note que alguns dos geradores aleatórios que a gente construiu nessa aula, eles são de fato diferentes e não estão com a semente fixa. Então os números não vão ser iguais àqueles que a gente acabou de ver. Vamos ver se vai acontecer mesmo? Tem duas alternativas. Você pode ir rodando um por um. Então, por exemplo, vou rodar o primeiro aqui. Ó. Ele rodou e gerou os 5 números aleatórios. Note como a gente está imprimindo sem formatação. Ele mostra, sei lá, 8 casas decimais aqui, né? É isso, 8 casas decimais. Mas depois a gente vai fixar a formatação para mostrar 2 ou 3, tá bom? Ou você pode vir e fazer aqui, ó, ambiente de execução, executar tudo. Então a gente acabou de executar o primeiro código. Ó, o segundo é aquele que gera esses dois gráficos. Lembram? Ó, ficou um pouco diferente, né? Vamos rodar de novo, porque ele não está fixo. Ó. Então vai ficar diferente de novo, tá vendo? Vamos rodar de novo. E a gente vai ver que ele ficou diferente de novo. Lembra que eu falei que se a gente colocasse muitos dados ia ficar mais constante? Vamos verificar isso na prática? Ó, eu vou trocar aqui. Não vou trocar o comentário porque daqui a pouco eu vou voltar. Mas em vez de fazer 100, eu fiz 1000. Então tem muito mais pontos. Ó, como ficou muito mais uniforme. Ó, e não é por sorte, não. Vamos rodar de novo. De novo ficou muito mais uniforme. Em vez de fazer 1000, vamos fazer 10.000 agora. Vamos encher isso aqui de número aleatório. Ele faz rápido. O Colab faz rápido. Tem um monte aqui, tá vendo? Olha como ficou o nosso histograma agora. Porque cada bin tem muitos pontos. Então a flutuação ficou muito pequena. De fato, a flutuação aqui tem a ver com a raiz quadrada do número de pontos. Tá bom? Mas veja, ele está ficando realmente... cada vez ele demonstra mais que a distribuição é uniforme mesmo. Tá bom? Mas isso é uma outra discussão. Quem sabe fica uma próxima aula. Vou rodar uma última vez para voltar para os 100 pontos que a gente estava praticando. Agora eles flutuam muito mais, né? Ó, esse aqui deu sorte, o azar e caiu um monte, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para a distribuição uniforme. Ó. Então eu rodei. Como aqui os bins já são mais concentrados, de fato ficou legal. Mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode mudar para fazer os nossos 10.000 pontos. Mas aí com tão poucos bins não vai ter graça, mas vamos fazer. Ó, encheu aqui de pontos, tá vendo? Ó, putz, ficou tudo uniformezinho, bonitinho, né? Tá bom? E aí se você fala, pô, mas então eu posso botar mais bins? Ah, pode, vamos botar 50 agora para ficar mais legal. Ó, que bonito que ficou, tá vendo? Tudo espalhadinho, flutuando entre eles, porque agora como cada bin tem poucos pontos, eles flutuam. Você quer que fique melhor, né? Então vamos botar mais um 0. O outro aumento você que vai fazer. Ó, mesmo com muitos bins, tá bem uniforme, tá vendo que legal? Bacana, né? Certo? Interessante. Então, vamos voltar a fazer com 100 pontos, e aí com 100 pontos fica mais bonito com 5 bins. Note que se eu trocar, mas não rodar, ele não atualiza a figura aqui não, hein? Toma cuidado, tá bom? Ó, agora ele atualizou. Legal. A mesma coisa foi feita no gráfico de distribuição uniforme. E se eu quiser também ver essa gaussiana bem bonita, é só ir botando mais ponto aqui, né? Vai botando 0 aqui, ó. Já vou chutar logo um número bem alto. Ó, que bonita essa gaussiana, hein? Já dá vontade até de pôr mais bins. Mas vocês podem brincar disso aí na casa de vocês, no celular, no tablet, onde for com esse nosso compilador. Então, aqui é aquele que eu já fixei a semente, tá vendo? Então não tem erro. Toda vez que a gente executar, vai dar a mesma coisa. Percebe? Toda vez que a gente executar, vai dar exatamente a mesma coisa. Eu vou tirar essa fixação de semente para mostrar para vocês que isso agora vai mudar. Ó. Mudou um pouquinho de novo. 0,9901, 0,01, 0,99, 0,02 negativo e 1,02. Tá vendo como ele troca toda vez?
Se eu voltar para aquela semente, vai dar o mesmo resultado de novo. Tá vendo? E aqui é o nosso superhistograma. Tá vendo que bacana? Ficou bonito, né? E o nosso cálculo de probabilidades, ó, que interessante. Eu sei que então a probabilidade entre 0 e 1 é 0,34. Vamos ver qual a probabilidade em torno de um desvio padrão? Ou seja, de menos 1 a 1, já que o nosso PDF tem 1 de desvio padrão. Então, ó, em torno de um desvio padrão, eu tenho 68,3% de que aconteça um evento. Em torno de 2 desvio padrões, eu tenho uma probabilidade de 95,4% de que aconteça. Em torno de 3 desvio padrões, eu tenho uma probabilidade de 99,7%. Então, por isso eu comentei que é muito provável que esteja entre 3 e menos 3, porque a probabilidade é de 99,7%, mas existe uma probabilidade de 0,3% de cair fora, certo? Ok? Muito bem. Ó, vamos voltar aqui para o que a gente estava fazendo, do 0 a 1, mas você então pode calcular qualquer probabilidade que você quiser. Fácil, né? Só trocando os números daqui você já calcula e ainda visualiza ela. Interessante. E aqui a nossa probabilidade normal, que essa é fácil, a gente poderia calcular a gente mesmo se quisesse. Mas só para mostrar que dá para fazer isso sem grandes problemas. Bom, depois de tudo isso, o que nos resta agora é propor alguns exercícios, tá bom? Então, no primeiro, eu gostaria que você fizesse o gráfico de valores do lado do histograma. Mais ou menos que nem eu fiz, aquele que o histograma fica viradinho, para demonstrar como está acontecendo, mas para uma outra função de distribuição de probabilidade, uma exponencial. A gente fez normal e uniforme nessa aula. Tenta calcular para exponencial. A exponencial, ela usa essa função aqui do NumPy, só que ela só tem um parâmetro para definir, que é esse primeiro. Tá bom? Eu sugiro que você use como 1. O segundo parâmetro já é a quantidade de elementos. Faça e veja como fica. O exercício 2 que eu gostaria que você fizesse é a mesma coisa, só que, de novo, né, é trocar o que a gente já fez para a função normal e uniforme para exponencial. Mas um cálculo de probabilidade e vou mostrar o desenho se você quiser. Faça isso então para exponencial, tá bom? A exponencial no SciPy não é exponential como no NumPy, é expon, ok? Mas já tá dada a dica aqui do comando. Pense bem aonde você precisa substituir esse comando. Aqui na hora de importar a biblioteca e onde mais? No programa que a gente já fez. E é isso. Eu encerro a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. E agora vocês podem pegar os códigos que estão disponíveis lá no GitHub e alterar para fazer uso para aquilo que vocês acharem mais conveniente em estatística usando Python. Até mais e bons estudos.